No instante em que rompe a casca sob a areia escura, um pequeno réptil de apenas 20 gramas entra em um estado de choque metabólico conhecido como frenesi de natação. Esse não é um despertar suave. O oxigênio é escasso sob a coluna de areia compactada, e o calor acumulado durante o dia começa a se dissipar com a chegada da noite. Esse declínio térmico funciona como um gatilho físico exato, liberando uma descarga maciça de hormônios que força o filhote de tartaruga marinha a cavar freneticamente em direção à superfície. Quando ele emerge na praia escura, o mundo exterior não oferece um refúgio, mas sim um corredor de morte altamente monitorado por predadores. O destino desse pequeno organismo depende inteiramente de uma corrida contra o tempo em direção à arrebentação das ondas, onde o verdadeiro teste de sobrevivência em mar aberto está prestes a começar. Uma vez na água, o desafio se torna tridimensional e ainda mais hostil. Nas primeiras 30 horas, o filhote não pode parar de nadar. Ele consome as últimas reservas de sua gema vitelina em um esforço contínuo para se afastar da costa, onde a concentração de predadores como tubarões de recife, peixes grandes e aves marinhas é letal. Essa fase inicial de fuga desesperada é o prelúdio para um dos maiores mistérios do oceano, o período conhecido pelos cientistas como os anos perdidos. Durante décadas, ninguém sabia para onde esses animais iam após cruzarem a linha de arrebentação. Eles simplesmente desapareciam na imensidão azul do mar aberto, retornando apenas anos depois, já jovens adultos com carapaças rígidas. Hoje, a ciência compreende que esse desaparecimento não é um mero acaso, mas sim uma estratégia de migração e camuflagem de alta precisão que redefine o conceito de resistência no meio aquático. O segredo para a sobrevivência nessas primeiras etapas reside na capacidade de encontrar correntes marinhas específicas que funcionam como verdadeiras rodovias flutuantes. Ao alcançar a corrente do Golfo ou outros sistemas de giros oceânicos, o filhote reduz o gasto de energia mecânica e passa a se mover passivamente com o fluxo da água. No entanto, o mar aberto é um deserto biológico com poucos pontos de abrigo. Para não virar uma presa fácil na superfície lisa do oceano, a tartaruga precisa localizar ecossistemas flutuantes, especificamente as densas massas de uma alga marinha marrom chamada sargaço. Essas ilhas de vegetação à deriva são o primeiro grande refúgio do filhote, oferecendo tanto proteção visual contra predadores quanto uma fonte constante de pequenos organismos para alimentação. Dentro das ilhas de sargaço, ocorre um fenômeno térmico crucial para o desenvolvimento do animal. Sendo um réptil, a tartaruga depende da temperatura externa para regular seu metabolismo. As algas escuras absorvem a radiação solar com muito mais eficiência do que a água cristalina ao redor, criando microclimas onde a temperatura da água pode ser até alguns graus mais quente do que no oceano aberto. Esse calor adicional funciona como um acelerador metabólico. Sob essas condições térmicas favoráveis, o filhote consegue digerir o alimento mais rapidamente, acelerando seu ritmo de crescimento. Quanto mais rápido ele crescer, mais cedo sua carapaça deixará de ser uma estrutura macia e vulnerável para se tornar um escudo rígido capaz de resistir a ataques. No entanto, essa incubadora natural traz consigo um perigo silencioso. O sargaço atrai uma enorme variedade de vida marinha, incluindo predadores de médio porte, como dourado e peixes-porco, que patrulham constantemente as bordas dessas ilhas flutuantes. Para sobreviver nesse ambiente de alta densidade,
a tartaruga utiliza uma técnica de camuflagem conhecida como contra-sombreamento. Sua carapaça escura se confunde com os tons sombrios das algas quando vista de cima por aves marinhas, enquanto seu ventre mais claro se mistura com a luminosidade da superfície quando vista de baixo por predadores subaquáticos. Qualquer movimento brusco ou natação fora do tempo pode quebrar essa ilusão óptica, transformando o refúgio em uma armadilha mortal. Se essa jornada pela sobrevivência extrema no oceano te fascina, inscreva-se para acompanhar os próximos mistérios da vida marinha. À medida que os meses se transformam em anos, a tartaruga enfrenta uma mudança física drástica que altera completamente sua relação com o oceano. O crescimento contínuo faz com que o sargaço não seja mais suficiente para ocultar sua presença. O peso e o tamanho do animal exigem mais recursos alimentares do que as ilhas flutuantes podem oferecer. É nesse ponto que ocorre a primeira grande transição de comportamento. A tartaruga abandona a segurança das algas e passa a viver de forma pelágica no verdadeiro mar aberto. Sem barreiras físicas para se esconder, a sobrevivência agora depende de uma nova ferramenta biológica, a navegação geomagnética de longo alcance. O oceano aberto carece de pontos de referência visuais, mas as tartarugas possuem um sistema de orientação extraordinariamente complexo. Em seus cérebros, existem cristais microscópicos de magnetita que reagem ao campo magnético da Terra. Esse mecanismo permite que o animal detecte não apenas a direção do norte magnético, mas também a inclinação e a intensidade do campo em diferentes latitudes. Na prática, a tartaruga possui um mapa biológico bidimensional integrado que a impede de se perder nas correntes frias ou de derivar em direção às zonas polares, onde a hipotermia seria fatal. Ela navega com precisão cirúrgica por milhares de quilômetros, contornando bacias oceânicas inteiras, enquanto busca áreas ricas em águas vivas e outros organismos gelatinosos que compõem sua dieta principal. Nessa fase de transição para a idade juvenil, a estrutura física da carapaça atinge um nível de calcificação que redefine suas defesas. O que antes era uma pele coriácea e maleável se transforma em placas ósseas fundidas, a coluna vertebral e as costelas. Essa blindagem natural altera a dinâmica de caça dos predadores. Um tubarão que encontra uma tartaruga juvenil não pode simplesmente engoli-la de uma vez. O predador precisa aplicar uma força de mordida extrema para quebrar a carapaça. Para mitigar esse risco, a tartaruga desenvolveu uma tática de evasão física muito específica. Quando perseguida por um grande tubarão, ela não tenta nadar em linha reta, pois seria facilmente superada em velocidade. Em vez disso, ela gira seu corpo lateralmente, apresentando a parte mais larga e rígida de sua carapaça diretamente contra as mandíbulas do predador, impedindo que ele consiga uma pegada firme ou que alcance suas nadadeiras macias. Essa resistência física, contudo, é constantemente testada pela necessidade de respirar. Sendo animais pulmonares, as tartarugas precisam subir periodicamente à superfície para renovar o oxigênio em seus pulmões. Esse momento de transição entre a profundidade e a superfície é o período de maior vulnerabilidade. Ao subir, o animal perde temporariamente a capacidade de monitorar o que está diretamente abaixo dele devido ao ângulo de visão limitado. Predadores de emboscada profunda, como o tubarão-tigre, aproveitam-se dessa trajetória ascendente para atacar por baixo, utilizando a silhueta da tartaruga contra a luz solar como alvo. A subida precisa ser rápida, precisa e precedida por uma varredura visual cuidadosa da coluna de água inferior. A jornada de sobrevivência se estende por décadas,
durante as quais o animal cruza fronteiras oceânicas invisíveis e enfrenta flutuações de temperatura, tempestades violentas e a escassez sazonal de presas. O índice de mortalidade ao longo desse caminho é brutal. Estima-se que apenas uma em cada 1000 tartarugas que saem da praia consiga atingir a maturidade reprodutiva. Aquelas que sobrevivem a essa rigorosa seleção natural tornam-se verdadeiras fortalezas flutuantes, com carapaças cobertas por organismos incrustantes, como cracas e algas, que funcionam como um ecossistema móvel próprio. O ápice dessa narrativa de sobrevivência ocorre quando a tartaruga, agora uma adulta pesando mais de 100 quilos, atinge a maturidade sexual. Nesse momento, o mapa magnético gravado em seu cérebro desde os primeiros momentos de vida é ativado com força total. Ela inicia uma migração reversa de retorno que desafia a lógica da dispersão oceânica. Navegando por milhares de milhas náuticas, através de correntes contrárias e águas desconhecidas, ela retorna exatamente à mesma região costeira onde quebrou sua casca décadas atrás. Esse fenômeno, conhecido como imprinting magnético, demonstra que a corrida frenética realizada pelo filhote na praia não foi apenas uma fuga, mas também um processo de gravação sensorial que registrou a assinatura magnética única daquela praia específica. Ao retornar para depositar seus próprios ovos na areia escura, a tartaruga fecha um ciclo de resistência que exemplifica a precisão das forças evolutivas no oceano. O ambiente marinho não perdoa erros e não oferece tréguas. Cada carapaça rígida que desliza de volta para a arrebentação sob a luz da lua é o resultado de milhares de decisões físicas corretas, de uma navegação geomagnética impecável e de uma capacidade extraordinária de adaptação ao mundo onde a diferença entre o sucesso e o desaparecimento definitivo é medida em frações de segundo. No vasto e escuro teatro do oceano, a sobrevivência não é uma questão de força bruta, mas sim de uma harmonia perfeita com as leis físicas que regem a vida nas profundezas.